vem trazer para a gente esse relato do lúpus e um de pós-transplante. Isso vai ser muito enriquecedor para todos nós. Sou muito grata de você estar aqui, Nayara. Muito obrigada por aceitar o convite. E agora eu te passo toda a palavra. Espero que todos aproveitem. E as dúvidas podem ir colocando também aqui, que a gente vai passando para ela. Ou falem no microfone. Obrigada. Estão me ouvindo? Sim. Bom, vamos lá. Obrigada, Dani, o grupo aí da galera, né, dos estudantes de naturologia da EMB, fazendo esse momento. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho, né, dos casos que eu fui presenteada pelo universo. E só que antes disso, para a gente começar, quando vocês me convidaram, né, o pessoal dos estudantes me convidou para fazer esses relatos, eu fiquei um pouco na reflexão sobre os atendimentos que dão certo e os que não deram certo, né? Eu acho que a naturologia está no momento de laboratório, né? Então, mesmo que já faz 20 anos aí de profissão, a gente não é reconhecido ainda, mas a gente está num constante aprimoramento, ajuste de profissão, ajuste de grades né, da graduação e ajuste do profissional também naturólogo, e cada um vai se identificando com aquilo que toca seu coração, enfim, vai se aprofundando, se aprimorando, né, nas técnicas, né, nos atendimentos, que seja clínico e tal. A minha pegada é muito mais ir até o local da pessoa, né? Então, vivenciar, atender aquela pessoa no meio que ela está inserida, não que as pessoas venham até o meu consultório. Na verdade, eu não tenho um consultório. Então, eu gosto dessa integração no espaço deles. Como, né, o naturólogo, a gente tem uma visão biopsicossocial, então, quando a gente está no local social daquele paciente, dependendo ainda, ele não é nem interagente, ele está na fase de paciente, ainda ele está passivo no processo terapêutico dele, então ele só recebe, ele não consegue interagir, tá? E aí, depois de um processo de integração, ele começa a ser o interagente, tá? Muitas vezes, algumas pessoas, ele já, desde o início, ele já começa a ser interagente. No meu caso, que eu vou trazer aqui hoje, eles começaram como pacientes, sendo passivos no processo, porque estava assim uma situação grave, né, uma situação de um pouco debilitado, então ainda ele não tem vitalidade, força para interagir, tá? Para ser um interagente, ele precisa de estar com um pouco da vitalidade. Bom, eu vou começar. As perguntas eu vou responder no final, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, tá bom? Para não perder o raciocínio, que a maternidade, minha bebezinha está com 4 meses, então minha memória está um pouco afetada. Tipo a Doris do Procurando Nemo. Bom, então, bom, vamos lá. E aquela coisa da relação de negativo e positivo, tá? Do atendimento com a naturologia, como é tudo um laboratório, claro que a gente precisa ter muita responsabilidade, tá? Em aplicar as técnicas para que não desencadeie alguma outra situação, alguma outra coisa no paciente, tá? Então, atenção sempre nisso, nas integrações, e mesmo que só uma técnica, tá? A gente tem que ter atenção. Às vezes, só uma massaginha não faz nada. Faz sim, e a gente sabe que faz, tá? Então, é só um chazinho. Então, só um chazinho, dependendo da situação, ele vai acontecer uma interação. E não vai ser legal para aquela pessoa, tá?
Então é isso, sempre atenção nessa interação entre as técnicas, entre os conhecimentos que o naturólogo ele estuda e vai desenvolvendo conforme os anos aí da carreira. Então, o primeiro caso é do Lucas, tá? Quando eu estava no Einstein, fazendo a minha pós-graduação, existia vários estágios, e eu fui parar num estágio de transplante, né, ali na Santa Catarina, na zona sul de São Paulo, e eu amei, assim, eu amei estar estagiando ali. No entanto que acabou meu estágio, eu perguntei para a coordenadora se eu poderia estar indo lá como estagiária, ela liberou. E, paralelo a isso, veio uma mãe, uma conhecida minha de muito tempo atrás, pedir ajuda, que o filho dela estava passando por um processo e o que eu poderia ajudar em relação ao yoga, né? E aí eu fui perguntar, e na verdade quis já ir direto fazer uma visita, porque ela já me relatou que o filho já estava no hospital, né? No Hospital do Rim, ali na Vila Mariana, não sei se vocês conhecem, é do SUS, o hospital. E aí eu já fui até lá. Só que eles não tinham, né, condições, enfim, isso não me importa, assim. Só de aparecer um caso desse, um caso clínico desse, foi um presente para mim, eu já falei isso para eles. E então, o Lucas na época, em 2017, foi aqui em São Paulo, lá em São Paulo esse caso, tá? Eu cheguei lá, o Lucas, ele fez um transplante, tá? Ele, acho que na época e ele fez ele não retirou os dois rins dele, né? Ele já nasceu com uma dificuldade renal, uma disfunção renal, tá? Com uma dificuldade no crescimento dele e desenvolvimento, né? De tudo, de todo o sistema dele. E aí não quiseram retirar os dois rins e fizeram, desculpa, e fizeram um transplante do terceiro rim. Então, acrescentaram o terceiro rim dele. Só que acrescentaram o terceiro rim na frente, na região abdominal, tá? Um pouco acima da pubis dele, na região da direita, tá? Um pouco para dentro da crista ilíaca. Eu já vou falando alguns termos para vocês e já associando. Então, imagina, um rim que fazia toda a função do que os dois não faziam. E não foi retirada esses dois rins, tá? Então era ele que filtrava, ele que possivelmente ia fazer o trabalho, a função dos outros rins, né? Da função renal, de drenagem líquida, né, do corpo. E só que existe uma história por trás disso que ele, o Lucas, ele não queria receber o transplante. Né? Ele nunca quis receber o transplante. Mas como ele era de menor e a mãe dele falava que ele vai fazer o transplante, quando ele foi chamado para fazer o transplante, a mãe não estava, a mãe estava viajando. Porque assim, transplante é assim, é uma fila e o hospital, vem agora. Então você vai com a roupa do corpo que você tá pro hospital. Só faz a malinha rapidinho e já vai pro hospital, porque o órgão tá chegando e precisa ver se é compatível ou não e entrar pra cirurgia. E aí então ele foi, a avó levou ele às pressas, né? Da Zona Norte pra Zona Sul. Chegou lá, ele nunca quis esse transplante. No final foi feito o transplante. Só que quando eu cheguei ali, no caso, já fazia um mês e pouco que ele tinha feito transplante. E quando um transplante tem sucesso, tá? Em 20 dias, né, a partir de uma observação, né, depende do órgão também, ele já tem uma alta, o paciente. E já fazia quase 2 meses, né, quando eu cheguei ali, o Lucas estava no hospital ainda.
né? Então, o caso que eu cheguei, né, o Lucas nunca aceitou isso, então, assim, existe uma rejeição já do paciente com aquele transplante, né? O órgão, existe a energia do órgão que foi doado também, tá? Que era de um menino de 17 anos que sofreu um acidente de carro. Então ele veio já no processo de rejeição, só depois, né, da cirurgia. Essa mãe dele, essa minha conhecida, pediu ajuda aqui, né? E todo aquele caso que o órgão ainda estava rejeitando o corpo. E o Lucas rejeitando o órgão, né? Então tava uma briga ali. Que é muito difícil, né? A gente envolver toda a família. De ele não queria em nenhum momento fazer isso, mas como ele é de menor, ele teve que fazer isso. E aí, e já a relação de mãe e filha não é das boas, né? Então tem mais isso ainda. Então, só o processo ali de rejeição, tá? Então, o meu papel, ele fazia hemodiálise, teve um período que ele fez todos os dias, e teve um outro período que ele fazia de manhã e fazia à noite hemodiálise. Assim, o menino, ele já não andava direito, ele perdeu tônus muscular muito rápido, ele emagreceu muito rápido, né? Um abdômen demasiado de líquidos, porque o rim não estava filtrando o líquido. Ele começou a fazer a sucção mais de sangue do que ele deveria fazer, tá? Então, assim, começou a virar uma bola de coisas erradas acontecendo, de pura rejeição, né? Com ele não se perdoava de ter feito o transplante, ele culpava a mãe de tudo que ele estava passando, das hemodiálises, de todo o processo de rejeição do órgão, ele culpava a mãe, né? A mãe um pouco se afastava da situação, a avó fazia esse papel de acolhimento, né? Mais assim. Então eu entrei com um floral, né? Para o Lucas, para um processo de compreensão, aceitação do processo que ele está passando, para medos que ele trazia de relatos assim, dele não queria ter feito. Então era uma questão muito grande isso dele não querer ter feito o transplante. Então, um medo, né? Então, e a relação dele com a mãe precisava dar uma aproximada, então foi floral para o Lucas, floral para a mãe. Eu deixei até uma garrafa lá de água que a galera, todo mundo que estava ali tomando, ia tomando daquela água, junto com os florais. As outras técnicas, massagem com aromaterapia muito suave. Eu trabalhava as extremidades do Lucas e depois de um tempo eu comecei a trabalhar a região abdominal do Lucas, mas eu não posso estimular muito o abdômen dele, porque o rim não filtrava. Então, se eu faço um estímulo e o rim, ele não, eu vou acabar agravando a situação, né? Então, eu preciso fazer com que a gente trabalhe um pouco bem-estar daquele paciente, porque ele já sofre muito, ele tem muitas procedimentos invasivos o tempo todo, o dia inteiro, tá? Ele não consegue dormir direito, porque as enfermeiras entravam no quarto para um monte de medicamento. Então, o papel do naturólogo ali, o meu papel foi trazer um pouco de bem-estar, trazer um pouco de acolhimento, trazer um pouco de aconchego no momento que eu estava ali. Então, eu coloquei uma musiquinha, sabe, descontraía, a gente dava umas risadas, a gente saía para caminhar pelo hospital, porque ele já estava sem tônus muscular, nenhuma fisioterapeuta acompanhando ele, tá? Em relação até fisiopulmonar, ele precisava muito fazer uma fisioterapia
pulmonar, mas não estava tendo no momento. Então eu comecei a fazer atividades, exercícios com ele de tentar fortalecer um pouco. Então a gente caminhava pelo hospital, até um pouco antes dele se cansar, ele cansava muito rápido. Eu fazia exercícios para ele sentado, né? Então levantar a perna bem devagar, no ritmo dele. Ele já se cansava, às vezes nem conseguia sair da maca dele. Eu trabalhava muito com elástico, né? Com flexão de perna para ele empurrar, né? E trabalhar um pouco o tônus muscular de coxa, de quadríceps, né? Um pouco do braço também, porque ele tinha catéteres. Então eu não podia também forçar muito a musculatura dele pelos catéteres que ele tinha. Então era um processo bem suave, mas muito importante, que era tão invasivo que precisava do lado sutil da situação, né? Um monte, a gente tem muita bagagem, né, de conhecimento, de técnica, não sei o que. Você não vai utilizar nada, muitas vezes, só conversar. Só né, que já é uma grande valia. Às vezes eu levava um monte de... E era um momento que ele não estava afim de fazer nada, ele não queria que eu tocasse nele, ele não queria... Ele não... Nada. Então, colocava musiquinha, aroma, né, no ambiente, a gente ficava conversando, ele contando como é que foi o dia dele. Porque eu ia mais ou menos uma vez por semana, já cheguei 2 vezes por semana. Né? Então, e um relaxamento, né? Então, todo mundo estava no quarto da avó, a mãe e ele, tá? A gente já fazia um relaxamento geral ali para todo mundo, junto com respiração, com meditação guiada, né? Para todos fazerem parte de um relaxamento, porque elas dormiam ali naquele sofá durante meses, estavam ali, né? Revezando as duas. Então, e no início, assim, no meio, eu tentei acrescentar, pedir para conversar com a Nutri dele, para ver se ele podia tomar cápsula de clorela, né? Riquíssimas em vários sais minerais, vitaminas, que ele não conseguia comer. Então ele estava perdendo um monte de nutrientes, entrando, né, num processo muito de casulo, muito fraco, muito sem vitalidade. Às vezes não queria falar. Então, resumindo essas visitas, né, como naturóloga, como um processo de acolher, né, para esse paciente, foi de grande valia. Assim, a gente via no rosto dele, via no rosto da mãe e da avó quando chegava lá. Então, oi. Tá me escutando? Agora sim que eu tirei o fone. Você não tá ouvindo? Tá cortando um pouco, eu acho que é a sua oscilação da internet e tá cortando um pouco. Algumas falas suas. Até escutei uma parte que você falou, cortou muito na parte que você falou, que a gente tem muita bagagem, mas a maioria das vezes a gente não vai utilizar. Daí cortou um pouco, voltou. Eu acho que é a internet, né? Então, mas minha internet tá boa aqui. Para mim, bom, eu vou falando de novo. Só pegue mais esse finalzinho. Me perdoa te cortar assim, é porque o pessoal tá falando aqui. Imagina. Então, nós naturólogos muita bagagem, né? De conhecimentos teóricos, né? A gente chega no local da pessoa, né? Quando ele vai até o ambiente da pessoa,
a gente se depara com uma outra realidade, né? Então a gente precisa adaptar o que a gente tem, e às vezes, chegando lá, a gente não vai usar nada do que a gente levou, pensou. Então, eu ia sempre assim, deixa acontecer o que acontecer. Eu levo material, né? Mas várias vezes eu cheguei lá e ele não queria fazer nada. Então, eu só colocava um aroma na sala, colocava uma musiquinha e a gente ficava conversando. Só esse processo já da conversa, só dele falar já era um processo para ele sair de onde ele estava, né? Dessa baixa vitalidade, tá? Então, acho que é isso que vocês não conseguiram ouvir, tá bom? Hoje o Lucas, tá? Depois de quase 3 anos, né? O Lucas, ele tá com 19 anos, tá? Infelizmente, teve que retirar o útero dele, o rim dele, tá? De transplante, porque houve uma tava como a mãe dele falou, parecia um sanguessuga, o rim, de tanta filtração que tava de sangue, mas não exercia a função do rim, dos líquidos. Então teve que retirar o rim transplantado, tá? Hoje ele é um paciente dialítico. O que é isso? É um paciente que ele vai 3 vezes por semana fazer diálise, tá? Ele é dependente de diálise, senão ele não vive, tá? Muitos medicamentos, imunossupressores, e né, ele toma hormônio para crescimento, porque ele cresceu só um pouquinho desde a época lá, já assim, pela taxa que a gente vê, uma estatura de uns 1,70, né, os homens, ele tá super baixinho ainda, o tamanho assim de uma criança de, sabe, 13 anos, mais ou menos, tá? Então, é isso. Esse é um caso, né, especial, e de ter tido contato. Foram muitas coisas, mas a gente não tem muito tempo aqui, né, do que aconteceu, mas queria compartilhar um pouco das técnicas que eu utilizei para vocês, e um pouco do que eu fiz, tá? Bom, então é isso. Deixa eu ver aqui se tem perguntas desse. Ai, Dani, onde eu vejo as perguntas? Vai aonde eu te mostrei aquela vez no balãozinho. Tem um balãozinho de conversa. Aham. Daí as pessoas estão conversando ali, mas eu acho que ainda não tem nenhuma pergunta desse caso. Então tá tranquilo, tudo certo. Tá tranquilo, Achei. tá tudo certo. Bola para frente. Então, voltando. Então, esse foi o caso do Lucas, tá? Pós-transplante. Bom, só pra gente, uma dica assim para nós, a gente às vezes quer abraçar o mundo, né, o naturólogo, e a gente não vai conseguir abraçar o mundo, né? A gente não vai conseguir ajudar, a gente não vai conseguir fazer com que ninguém, né? Mas a gente dá as ferramentas para que aconteça esse processo com a própria pessoa. Mas às vezes não acontece também. Então, às vezes a gente acha, putz, só fui lá e nada. Olha, só da pessoa permitir que você esteja lá, grande passo para aquela pessoa. Tá? No início, ele não queria que eu fosse. O Lucas não queria que eu fosse. A mãe dele ficou umas 2 semanas falando dele, e eu conversando com ela, né, pela internet. E aí um dia ele falou assim, um dia a mãe dela, pode vir essa semana que ele deixou você vir. Só de estar lá é um grande, é uma grande vitória. E ainda ele permitir isso,
né, com as terapias, ele conseguia fazer a respiração, se entregar, fechar os olhos, dar risada, chorar, sabe? Foi super rico. Então, depois se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o Lucas, tá bom? Agora, que foi do Júlio, tá? Em 2018. Ô, Nai, deixa eu te falar, Melhor? antes de você começar o do Júlio, será que se você sair e entrar de novo, porque tá cortando muito, às vezes melhora, e eu tô vendo aqui que a conexão de muita gente tá meio ruim também? Tá. Deixa eu vou mudar de lugar, vou pra sala, ver se melhora. Tá. Agora eu tô do lado do roteador. Não tem como dar erro. Obrigada, Nai. Deixa eu cortar novamente. Imagina. Bom, vamos lá. Tá melhor, gente? Parece que sim. Tá. Então vamos começar o segundo caso, tá? O segundo caso foi em 2018. Com o Júlio, tá? Em El Salvador, no país de El Salvador, perto da Guatemala, perto do México, ali na América Central. Eu compartilhei um pouco desse caso na palestra do ano passado, lá no auditório da Embi Morumbi, né, da Naturologia na Mochila. E também é um caso muito especial e que eu também agradeço muito o universo por ter eu e o Júlio a gente ter se encontrado aí nesse caminho. Bom, o Júlio, ele na época ele tinha 28 anos, e ele fazia há 10 anos que ele tinha doença lúpus, tá? O lúpus eritomatoso e lúpus sistêmico, tá? Existem esses dois tipos de lúpus. O do Júlio era o sistêmico. O que é o sistêmico? Ele corre o risco de agravar e atacar os outros órgãos, né, do sistema. O eritomatoso é só da derme, tá? Então, com manchas pelo rosto. E o lúpus, ele é uma doença autoimune, né? O que é uma doença autoimune? A autoimune da imunologia, imunológico, tá? Então, o sistema imunológico ele começou a criar anticorpos, né? E ele começa a atacar. A função do sistema imunológico é fagocitar, né? Manter o sistema imunológico em alta, e de fazer sempre uma limpa, né? Mandar patógenos, corpos estranhos para fora do nosso corpo, para não gerar enfermidade, não gerar doença. Tá? Então, por isso que nosso sistema imunológico, a gente sempre tem que manter ele em alta, tá? Ainda não há, assim, 100% o porquê que acontece as doenças autoimunes, o porquê que o organismo produz esses anticorpos que atacam o próprio corpo, tá? Por isso da imunossupressão, né? Precisa tomar os imunossupressores para matar esses anticorpos, para esses anticorpos não atacar o próprio organismo. Então, o relato dele é importante, tá? O relato do paciente. Ele foi muito rápido para o interagente, assim. Mas ele já estava no processo, ele estava passivo ainda. Ele relatou que a mãe dele tinha, então foi de herdado isso, tá? Mas não necessariamente os estudos dizem que a doença autoimune é genético, tá? Então tá nessa busca ainda do que acontece com as doenças.
tá? No caso do Júlio, tá? Afetou o rim dele. Segundo caso de rim, vamos. Depois que eu estava conversando com a Dani, eu associei, gente, hoje eu vou conversar com vocês sobre 2 casos de rim. Bom, e aí então eu atendi o Júlio, tá? Eu trouxe o vídeo dele aqui também para vocês verem o relato dele, eu consegui gravar o relato dele, tá? Então eu atendi o Júlio com acupuntura, tá? Eu já me sentia mais à vontade de trabalhar com ele a acupuntura. Trabalhava com as massagens, com aromaterapia, trabalhava com auriculoterapia, tá? Ele já fazia uns atendimentos na cidade, onde eu estava no litoral, ele ia para a cidade às vezes, quando ele conseguia arrecadar dinheiro para ir fazer esse tratamento de acupuntura, mas era só agulha e daquele moço, daquele médico, enfim, e floral, de novo, tá? Para melhorar a autoestima dele, para perseverança no tratamento, porque chegou um momento que o Júlio, ele não quis mais ir para o hospital. Ele falou assim, não vou mais para o hospital. Ele vai falar isso no relato para vocês verem. Tá? Então, mais ou menos já compartilhando o que ele vai falar também. Então, ele não quis mais ir para o hospital. Ele já estava cansado da medicina hospitalar, que ele sentia que ele estava morrendo muito mais rápido, tá? E o Júlio, ele é professor de surf lá em Altunco, em El Salvador, no litoral, de bodyboard, e campeão bodyboard também. Então, ele era um atleta super saudável, né? Teve que melhorar a alimentação dele também depois dos tratamentos de gordura, de carne, e ter que entrar para um processo de alimentação mais saudável e leve, né? Porque o organismo dele já não processava bom, assim, não havia um processamento bom como antes, então já estava sendo debilitado o sistema dele como um todo, tá? E ele teve que fazer algumas hemodiálises. Quando ele saiu desse processo hospitalar, claro que as terapias integrativas e complementares não segura, né, como segura uma hemodiálise, por exemplo. Então, algumas vezes, assim, mas passou muito a hemodiálise dele, uma vez por mês ele ia fazer hemodiálise, sabe? Então, esse lúpus é o eritomatoso, tá? Que é o que alguém me perguntou agora, já acrescento aqui, se o lúpus ele piora com o sol. Esse é o eritomatoso, que é o de pele, tá? Sim, piora com o sol, tá? No caso dele é o sistêmico, já é um outro tipo de lúpus, tá bom? Você olha para ele, não é super saudável fora, mas o sistema imunológico dele tá corroendo ele por dentro, tá bom? Bom, então vamos lá, eu vou colocar o relato dele para vocês. Eu vou abrir aqui, é isso, né? Eu abro aqui meu YouTube e clico e vocês vão estar vendo, é isso? Dani. Isso, Nai, você tem que compartilhar a sua tela. Você compartilha a tela. Aqui do lado, mudar para o modo visualizar o participante. Não. Não, ali no quadradinho onde tem uma setinha saindo para fora. Do lado dos 2 bonequinhos, do balãozinho. Daí vai ter uma opção de compartilhar. Vai estar colocando o YouTube no seu computador e as pessoas vão enxergar a sua tela com o YouTube. Compartilhar conteúdo, não. Ai, meu Deus. André, Marina, vocês podem... Porque a gente pode abrir aqui. É que hoje eu tô com... Oi, eu mandei o link, vocês podem abrir, por favor. Abre. A Marina vai abrir. já está aberto, eu vou compartilhar aqui minha tela, um segundo, por gentileza. Muito obrigada, Marina. Obrigada. Só a tab do Chrome, grupo de terapia. Tá, vocês estão enxergando? Não, agora sim. Agora sim?
Funcionou? Estão todos vendo? Sim. Maravilha. Olá, eu estou aqui em Tunco, estou com o Julio, que é um local, e também depois a gente, ok? Eu estou atendendo o Júlio já faz E Júlio viu um vídeo meu que eu tinha postado de um atendimento aqui em Altunco, especificamente de um surfista que havia fraturado a mandíbula. E então, Júlio me procurou e eu gostaria de fazer esse vídeo, estamos fazendo esse vídeo, para que o Júlio possa fazer um depoimento, que o caso dele é muito interessante. Júlio é um joven, entonces llegó hasta mí para ver que había una enfermedad, entonces, y para hacer acupuntura, para hacer las terapias naturales. Me encantaría que Julio, usted pudesse compartilhar com todos qual é essa enfermidade e por que está sendo as terapias, como está passando com as terapias, e se tem hecho alguma vez outras terapias, pero terapias occidentales de hospital, de la medicina ortodoxa, de medicamentos, medicina química, sí. Entonces, por favor, se presente también. Hola, mi nombre es Julio, tengo 28 años, tengo una enfermedad que se llama lupus crónica, me diagnosticaron en el 2008, con esta enfermedad es súper inmune, es hereditaria de parientes como de padres o familiares. Entonces a mí me lo diagnosticaron en un hospital de El Salvador. Lupus crónico, que es enfermedad que destruye todos los órganos más sanos del cuerpo. Y a mí me afectó bastante los riñones. Y tengo enfermedad crónica de los riñones. Pasé en el hospital de El Salvador por 3 meses ingresado. Solo me ponían medicina química, quimioterapia. Mi enfermedad estaba más peor porque siempre vomitaba, no comía nada porque siempre 10 minutos de ingerir la comida estoy vomitaba. Y renuncié al hospital y dije que no más, y me regresé para casa y dije que si prefería morir mejor en casa, pero que sea la voluntad de Dios. Entonces me vine y por medio de unos amigos conocí personas que trabajan con medicina natural. Esa medicina, gracias a Dios, me está quedando bien. Conocí también a ella, a Yara, de Brasil. Con forma que la conocí a ella, me está ayudando mucho con acupuntura, con masaje y con las semillas, la terapia. Yo les quiero decir a ustedes que todos los que parezcan una enfermedad, que luchen por su vida, que la vida es bonito y está joven uno para seguir adelante. Nunca hay que desanimar para atrás, siempre para adelante. Recuerden bastante de medicina natural, eso es lo más importante. Bueno, y Julio también anda tomando un té, que es un té compuesto con muchas hierbas y que está quedando mejor. Entonces ahora, hasta esta semana también, el médico habló que está comiendo mucho. Mucha grasa, mucha carne, y eso es malo también. Más dieta, más comida vegetariana. Sí, comida más liviana. Sí. Más liviana, verduras, frutas, todo eso. Entonces, muchas gracias por usted, Julio, por la confianza, del trabajo, de
de entregar tu cuerpo y toda tu historia para que yo pueda aprender también, porque cada cuerpo es una historia y diferente siempre. Y aprendemos con todos y usted también aprende con nosotros, entonces siempre es un cambio muy rico. Sí. Y muchas gracias por compartir tu historia. Y la gente que tiene escuchado va a escuchar que hay una enfermedad que es autoinmune. Entonces, que puedes buscar las terapias naturales, la medicina natural, las hierbas, los tés. Entonces, es esto. Muchas gracias por todo. Sí, también. Gracias. Adelante. Todos. Adelante. Muchas gracias. Y hasta luego. Bom, gente, estão me ouvindo de volta? O Júlio, infelizmente, o ano passado ele veio a falecer, então ele resistiu, né, por 11 anos. Ele até arrepia, ele tem uma forma, né, de lidar com a vida muito forte e muita confiança na vida dele, né? E ele acreditou nas terapias, ele abandonou o alopático porque ele estava achando que ele estava pior ainda, né? Mas às vezes tinha dia que ele ficava muito ruim, aí ele tinha que fazer hemodiálise, né? Mas isso passou bastante, né? Essas hemodiálise e quimioterapia ele abandonou. Então, é isso, a força que ele passava e acreditava nas terapias, às vezes ele me ligava, eu tinha feito, sei lá, fazia 3 dias, só uma vez por semana, né, que a gente se via, ele falava, hoje eu não tô legal de novo, me atende? Eu atendi ele de novo, né, e aí ele ficava melhor, né, assim, altos e baixos, né, claro, tá? Mas a força com que ele trabalhava, né, de professor de surf. Então, assim, trabalhar na água salgada já demanda muita energia, né? Então, o Júlio foi um grande aprendizado. O ano passado, né, as pessoas que sabiam que eu atendia, ele me enviou mensagem falando que ele acordou, aliás, não acordou, e enfim, descansou também e seguiu o propósito dele, né? De confiar no corpo dele, confiar nas terapias aí. Bom, foram as formas de atendimento que você usou. As formas de atendimento que eu usei, tá? Então, os meus atendimentos eu integro as terapias. Então, por exemplo, eu utilizo muito agulha, eu me senti à vontade e ele já estava mais um pouco mais com vitalidade, tá? Para acrescentar agulha. O Lucas já não tinha esse acesso para agulha, já tinha 30 mil agulhas enfiando nele, né? Então, eu trabalhava muito os meridianos de rim e bexiga, tá? Pulmão também. A auriculoterapia dava um suporte muito legal para ele, então, enquanto as agulhas agiam, né, nele, eu trabalho com muito crânio-puntura também de Yamamoto, japonesa. Eu fazia auriculoterapia nele, tá? E aí, quando eu fazia aurículo, eu ia fazer a massagem nele. Então, ou nas costas dele, dependendo da mudava a agulha, ou nos pés. A sessão do umas 6 vezes, mais de um mês, tá? Que a gente ficou lá e já teve resultado, tá? Alguns chás que ele já tomava, então não passei, mas passei, e os florais, eu manipulava floral e entregava para ele, que eu tenho kit de floral, de bar, então
Eu levei na viagem as 38 essências. O floralzinho ele tomava. Isso ajudava muito ele em relação à autoestima, em relação à perseverança, em relação à realização, né? Seguindo o propósito dele, não desistir, né? Trabalhar os medos, trabalhar as inseguranças, medo da morte, né? Que ele se via muito nesse processo. Ao mesmo tempo ele tinha essa força, essa coragem, né, de abandonar a alopatia e seguir para esse caminho. E aí eu fazia a massagem. Depois eu terminava a massagem com aromaterapia, que era super relaxante, ele amava a parte da massagem. E aí eu retirava as agulhas, fazia um trabalho de respiração nele, para ele fazer isso na casa dele, né? Todo dia à noite, para ele o relaxamento, né? Porque muito cortisol, muito estresse, isso piorava a doença dele, ligado ao rim, tá bom? Gente, esses foram os 2 casos. Agora, para amarrar isso daí, eu quero falar sobre o rim, né? 2 associações que a gente fez. O rim, ele é muito importante, né? Ele trabalha as nossas emoções, filtra os líquidos, né? Que direciona para os órgãos de todo o nosso sistema. Ele armazena a nossa energia vital, né? Então, dentro da medicina tradicional chinesa, ele é responsável pelo crescimento. Lembra o Lucas lá atrás? Ele não cresce, ele precisa tomar hormônio do crescimento. O rim ajuda nesse processo do crescimento, de desenvolvimento, de reprodução, de fertilidade, tá? Então, imagina, reprodução e fertilidade ligado ao rim também. Então, se algum paciente, alguém aparecer, algum inteligente aparece com algum dessas questões, legal trabalhar com o rim também, tá? Elemento água, que são as emoções, né? Principalmente energia de medo, tá? Então, a gente trabalhava bastante esse aspecto emocional aí. O que piora, tá? O medo e o estresse. Piora a função renal, tá? Então, trabalhando o lado de ansiedade, né? Aliás, diminuindo a ansiedade, diminuindo o estresse, a gente diminui cortisol, tá bom? E adrenalina. E a gente consegue aumentar a vitalidade do rim. Ok, gente? Bom. Acho que a Nai caiu. A Nayara caiu, né? Estão me ouvindo de volta? Voltou. Ai, meu Deus. Então, hoje. Vou lá tirar uma carta para a gente, tá? Todo esse processo. A carta Vine, tá? Do Florais de Bach, tá?
só para a gente finalizar, então a Vânia está dentro de um processo de preocupação excessiva, tá, com o bem-estar dos outros. Isso também a gente pode levar para os naturólogos. A gente sempre está muito preocupado com os outros, né? E a gente não se preocupa com a gente, com as nossas questões, né? Até como naturólogos, de cobrar, de valorizar o nosso trabalho, tá? Então, eu vou ler aqui o que o Bá fala para a gente. Para as pessoas muito capazes, seguras da própria competência, com fé no êxito, tá? Por serem tão seguras, acreditam que seria útil convencer os demais, tá bom? Convencer os demais a fazerem as coisas à sua maneira ou como estão convencidas de que é certo. Mesmo enfermas, dão instruções a quem cuida de seu tratamento. Podem ser muito valiosas em casos de emergência. Então, gente, nós, tá, temos todas essas ferramentas, às vezes não é boa para o outro e é boa para a outra, tá? Então, nem tudo que a gente estuda, nem tudo que a gente sabe é bom para a pessoa. A gente não tenta convencer aquela pessoa, tá? Aquilo que a gente faz é muito bom, tá bom? Então, é uma reflexão para nós também, tá? Como naturólogos, cada um está no seu tempo, tá? Dica, até que a gente estava conversando também, não esperem a graduação acabar. Exercer a naturologia. Aprendeu uma técnica, já coloca em prática com a pessoa hora, com os amigos, com as amigas. Aprendeu outra técnica, já coloca em prática naquela. Então, aprendi massagem nos pés. Região de dedão, região de hipotálamo, região de hipófise. Eu vou trabalhar isso e vou observar nos benefícios dois apertões que eu dou no dedão da pessoa. Que eu só mexo na hipófise e no hipotálamo. Eu vou observar isso, tá? Se a pessoa vai dormir melhor, o que vai gerar na vida dela. Ah, é só isso? Não, não é só isso. Ah, agora aprendi o dedão, a massagem no calcanhar. Então, agrega a massagem no calcanhar com os 2 pontos do dedão, tá? Então, não espere a universidade acabar, não espere sair entregar seu TCC e falar que você passou e falar o que eu vou fazer agora da vida, né? Vai já fazendo, já vai botando em prática, porque quando você terminar a faculdade, você já vai estar mais ou menos sabendo o que você gosta e o que você não gosta e que caminho você vai seguir. Às vezes não é tão rápido assim, mas não fica parado, sabe? Não fica inseguro, não fica com medo de exercer a naturologia logo no primeiro semestre, sabe, da Nato. E é isso que o Vine trouxe pra gente também, né? Nem tudo que a gente sabe é bom para o outro. Então, a gente fica nessa observação aí também. É isso, gente. Eu quero agradecer pelo convite do grupo aí dos estudantes. Espero que eu possa ter ajudado com alguma coisinha, ou se não ajudou em nada também, só de estar aqui ouvindo, já uma grande... É isso. Pergunta, existe alguma dúvida, alguma coisa? Muito obrigada, Nayara, por estar aqui. Deu vários insights, reflexões. É bom a gente já ir vendo, né, como que são esses casos que a gente se depara, né, de doenças até mesmo graves, como que a gente pode ter essa postura. E respeitar também a decisão do paciente sempre, né, do interagente. Foi muito legal, muito obrigada mais uma vez por aceitar o convite. Obrigada a vocês. Eu tô vendo se tem alguma coisa aqui de perguntas, mas tá de boa, né? Tá tranquilo.
Durou tratamento com as terapias. A Larissa eu respondi. Você também já tinha respondido. A forma de atendimento. A forma de atendimento vocês vão criando, né? Pela forma de quais as técnicas que cada um vai se identificando em trabalhar. Então, Juliana, você quer falar alguma coisa? A Juliana tá por aí? Quer falar alguma coisa? Obrigada, Dani, por compartilhar aí também as informações aqui da minha casa, com o espaço terapêutico de Ubatuba. E é isso, gente. Qualquer coisa estou à disposição. Por WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail. Tá bom? Valeu, gente. Gente, boa tarde. Eu vou entrar rapidinho aqui no final. Agradecer primeiro a Nayara por estar presente aqui conosco hoje e avisar para aqueles que iriam participar da nossa palestra de amanhã com a Letícia, que infelizmente ela teve um problema pessoal, não vai poder participar conosco naquele horário, porém já conversei com o Arnaud Ramos, que deu aquela palestra para a gente na semana passada. Ele vai vir no lugar dela também trazendo relatos e casos da vida dele. Então, a gente vai na sequência aqui dos relatos da Nayara, vamos para os relatos do Arnaud. Quem tiver interesse pode usar o mesmo link de inscrição, tá bom? A gente não vai mudar para ficar mais fácil para todos participarem. E agradeço mais uma vez a todos que estão aqui, a Nayara e a Baby, fofa, linda demais. Bora! É isso. Valeu. Beijão, gente. Dá tchau, filha. Beijo.